10 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola. Vença junto com sua família. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Gênesis capítulo 7, versículo 7. Todos nós temos problemas e enfrentamos dilúvios em nossa vida. Nas tempestades da vida, pode até haver perdas, mas elas passam. Tudo o que você precisa é entender que os dilúvios virão, mas, assim como Noé não enfrentou o dilúvio sozinho, pois sua família estava a seu lado na arca, você também precisa compartilhar com sua família as suas tempestades. Lutar junto com as pessoas que Deus escolheu para ficar ao nosso lado nos fortalece. Nos momentos mais difíceis da minha vida, pessoas estenderam a mão para mim. Nos momentos mais difíceis da vida da minha esposa, Michele, pessoas também fizeram o mesmo. Na nossa família, nos momentos mais difíceis, permanecemos juntos. Para ser abençoado em família, é necessário priorizar os planos de Deus e também enfrentar juntos as tempestades da vida. O Senhor nos fez para vivermos em amor uns com os outros e nos apoiarmos mutuamente, para juntos sobrevivermos a todas as tempestades e aos ventos contrários que vierem contra nós. Noé e toda sua família, ao entrarem na arca, precisaram lutar juntos para vencer o dilúvio. Antes do dilúvio, cada um tinha a liberdade de ir e vir, mas após o início das chuvas, precisaram conviver no mesmo ambiente. Assim é com a família. Ela precisa estar junto para vencer cada dia. Crie oportunidades em família para que estejam juntos em momentos de comunhão. Prepare um café e juntos, à mesa, compartilhem suas conquistas. A frase de hoje é: plante a semente do amor em casa e veja florescer em atos de bondade pelo mundo. Hoje é o dia 41 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 17 e a palavra-chave de hoje é unido. Quero aproveitar essa meditação de hoje, que fala sobre vencer junto com a família, para fazermos a leitura do Salmo 133. Esse Salmo 133 é um salmo que fala sobre a importância da união. Vamos ler, ele é um salmo muito pequeno, tem apenas 3 versículos. O versículo 1 diz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. O 2 é como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. 3 é como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Esse Salmo 133 fala como é bom e como é agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Na meditação de hoje, houve um destaque para a importância da união das famílias. Muitas vezes, dentro da família, nós passamos por
situações em que o marido não consegue, dependendo da situação que ele está passando, compartilhar o tema com a esposa. E existem problemas que são só das mulheres, que muitas vezes o marido, por mais que seja compreensivo, não consegue entender a dor da mulher. E nessas horas, onde buscar o socorro? E o Salmo 133, ele fala como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. Quando você tem um amparo dentro de uma comunidade de fé, onde você participa, onde você faz amigos, onde você se engaja em algum grupo de mulheres e num grupo de homens para conversar com outras pessoas que também seguem a palavra de Deus, você consegue um amparo nessas situações que nós falamos de problemas que são exclusivos de mulheres, de problemas que são exclusivos de homens. É importante ter uma união com uma igreja, com uma comunidade de fé. E se você participa de uma célula, de um grupo de oração doméstico, em que as suas necessidades, de acordo com a sua idade, de acordo com os desafios que você está enfrentando, são atendidos, você consegue respostas mais rápidas. Um universitário que participa de grupos de universitários cristãos. Uma pessoa que tem mais idade, que participa de grupos de oração com as pessoas que têm mais idade. Um grupo só de maridos, um grupo só de esposas. E isso é bom e é agradável, porque traz união e traz compartilhamento e desenvolvimento, e colabora com o fortalecimento da sua família. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você não participa de nenhum grupo. Você até segue a fé, mas você não participa, não tem esse engajamento. E esse Salmo 133 fala a respeito da união e do valor de você ter esse engajamento. O verso 2 fala que quando existe união, é como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão. O azeite perfumado é uma representação da presença de Deus. O azeite é uma das formas que a Bíblia usa para se referir à presença de Deus. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê que os sacerdotes, quando eles eram consagrados a Deus, tomava-se o azeite que era apresentado ao Senhor e que era despejado sobre a cabeça do sacerdote e escorria por todo o seu corpo, simbolizando que ele estava completamente cheio da presença de Deus. Então, quando o versículo 2 fala que quando nós estamos em união, é como o azeite perfumado, perfumado significa que isso tem um bom cheiro. Significa quando você chega num lugar que ele está perfumado, você sente alegria, aquilo traz uma boa energia para o ambiente. Então significa, é como a presença de Deus que torna o ambiente agradável, que torna as pessoas felizes, que traz alegria nos relacionamentos. É como o azeite perfumado, é como a presença de Deus que traz harmonia, que traz felicidade, que traz crescimento, que traz respostas, saídas, soluções. Sobre a cabeça de Arão, Arão, ele foi o primeiro sacerdote do povo de Israel. Então, quando se fala do nome de Arão, fala-se como se estivesse dizendo assim, ele é a, a pessoa que
representa Deus. Hoje, o nosso sacerdote é Jesus Cristo. Ele foi o último sacerdote. Ele deu a vida por todos nós. Mas o Salmo 133 traz a ideia de que na união, a presença de Deus, o azeite é derramado, perfumado sobre a cabeça de Arão. É derramado sobre o sacerdote, que desce pelas suas barbas. As barbas dos sacerdotes eram longas, passavam na frente do seu corpo. Então, quando está escrito aqui que o azeite desce pelas barbas, as barbas estão na frente do corpo. A presença de Deus vai tomando conta de todo o corpo da igreja e desce pela gola do seu manto sacerdotal. Essa versão que nós estamos lendo é a NTLH. NTLH significa Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Mas se você pegar a Bíblia na Almeida, Revista e Corrigida, lá está escrito assim: é como o óleo precioso. Lá na Almeida fala óleo precioso. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão e desce até a orla das suas vestes. Orla fala a respeito da barra do manto sacerdotal, que está ali perto dos pés. E quando esse versículo 2 diz que o óleo, aqui nessa versão fala de azeite perfumado, desce sobre a cabeça de Arão e desce pelas suas barbas e vai até a orla das suas vestes, significa que a presença de Deus alcança desde os líderes, que são os pastores, aqueles que são a cabeça da igreja, da comunidade local, até os mais pequenos. Todos são alcançados pela presença de Deus quando existe união. E o último versículo 3, ele fala, é como o orvalho do Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte que fica lá em Israel, ele fica acima dos montes de Sião, então o orvalho desce primeiro sobre o Monte Hermon e depois ele escorre, ele cai para os montes de Sião. E o orvalho, ele representa aquilo que vem do céu, dizendo que tudo o que Deus tem para entregar ao seu povo cai de cima sobre todos onde existe união. Então, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção. Sião era um monte em que o povo de Israel adorava a Deus. Nesse local, Sião, você quando lê o livro de Salmos, você vê em vários salmos assim, porque nós nos alegramos em Sião, porque o meu desejo é estar em Sião, porque em Sião era o monte onde os israelitas se reuniam para adorar a Deus. Então, quando ele fala aqui no versículo 3, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, ele está dizendo, é na união, quando todos estão ali para juntos adorarem a Deus, o Senhor dá a sua bênção e ele dá a vida para sempre. Então, a leitura desse Salmo 133 valoriza a união e traz uma complementação para a mensagem de hoje. Porque muitas vezes você busca no seu esposo ou, de repente, no seu filho um apoio que, na verdade, só uma outra mulher pode dar a você. Às vezes você busca um apoio que a sua esposa não pode dar a você, mas que um grupo de homens pode dar a você. Existem alguns movimentos hoje que motivam os homens a buscarem essa união e esse diálogo com outros homens para o seu crescimento e desenvolvimento pessoal. Muitas vezes os homens têm uma tendência a serem mais fechados e a ficarem muito em silêncio quando estão passando por alguns desafios. Os homens têm uma tendência a querer resolver o problema pelo seu próprio esforço, pela sua própria sabedoria, com as suas próprias mãos.
mas estar aberto a compartilhar com outras pessoas e buscar conselhos. O livro de Provérbios fala muito sobre isso, sobre buscar os conselhos, porque quando você busca o conselho, você recebe uma palavra de sabedoria, alguém que já enfrentou aquele problema, que já passou por aquela situação e que pode ouvi-lo e trazer uma saída. Agora vamos ler o Salmo 17, que é a leitura bíblica recomendada para o dia de hoje. O Salmo 17 é uma oração que pede para Deus para que ele faça justiça e pede para Deus que Deus escute a oração e dê proteção, fazendo justiça pela sua causa. Você pode usar esse Salmo 17 se você estiver passando por uma situação de injustiça que você não sabe como pedir a Deus, você pode orar esse Salmo 17. Vamos ler aqui o Salmo 17. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que faço com sinceridade. 2. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. 3. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam. 4. Como os outros fazem. Tenho obedecido às tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. 5. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. 6. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me. Escuta as minhas palavras. 7. Mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. 8. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos. E na sombra das tuas asas. 9. Esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. 10. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. 11. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. 12. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. 13. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. 14. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que tens guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. 15. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente, e quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Esse Salmo 17, na parte final, ele tem um ponto imprecatório. Essa palavra difícil, imprecatório, significa uma oração de imprecação. Imprecação são aquelas orações que são feitas a Deus pedindo vingança em relação aos inimigos. Você vê aqui no versículo 14: Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Então ele está dizendo que os perseguidores dele eram pessoas que tinham muito poder. Então ele pede no versículo 14: castiga-os com os sofrimentos que tens guardado para eles.
que haja bastante castigo para os seus filhos e que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Ele está dizendo que exista castigo para eles, para os seus filhos, para os seus netos, para todas as próximas gerações. Esse versículo 14 não quer dizer que devemos fazer orações pedindo a desgraça, a destruição e a morte dos nossos adversários. É um desabafo, é uma manifestação da sinceridade na oração a Deus. Então, quando você ora a Deus, às vezes a perseguição é tão grande, às vezes o inimigo é tão poderoso, tão mais forte que você, que gera situações tão horríveis que você tem sofrido, que o desejo que você pode vir a ter no coração é que a pessoa morra. E isso não é algo que você deve pensar assim: meu Deus, desejar a morte do meu inimigo, de tanta perseguição que a pessoa está fazendo contra mim. Não é algo que devemos esconder de Deus. Você encontra muitos salmos imprecatórios na Bíblia. O Salmo 109, se você abrir o Salmo 109, lá no Salmo 109 está escrito o seguinte, vamos ler aqui. Eu coloquei aqui na tela o Salmo 109 só para termos aqui uma ideia de esse salmo aqui, o 109, é o salmo mais imprecatório que tem na Bíblia. Olha o que ele fala: eu te louvo, ó Deus, não fiques assim silencioso. 2. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. 3. Eles dizem coisas terríveis a meu respeito e me atacam sem motivo nenhum. Veja a situação aqui do autor do Salmo 109. Ele estava cercado por pessoas muito más. No versículo 4, eles me acusam, embora eu os ame e tenha orado por eles. 5, eles pagam o bem com o mal e o amor com o ódio. 6, ó Deus, escolhe um juiz corrupto para julgar o meu inimigo, e que o seu acusador seja um dos seus inimigos. 7, quando for julgado, que ele seja condenado, que até a sua oração seja considerada como pecado. 8, que o meu inimigo morra logo e que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. 9, que os seus filhos fiquem órfãos e que a sua mulher fique viúva. 10, que os seus filhos fiquem sem lar e sejam mendigos, que sejam expulsos das casas em ruínas onde moram. 11, que tudo que o meu inimigo tem seja tomado como pagamento das suas dívidas e que estranhos fiquem com o que ele conseguiu com seu esforço. 12, que ninguém seja bom para ele e que não haja quem cuide dos seus filhos órfãos. 13, que todos os seus descendentes morram logo e que o seu nome seja esquecido em pouco tempo. 14, que o Senhor Deus nunca esqueça dos pecados da sua mãe e sempre lembre da maldade dos seus antepassados. 15, que o Senhor lembre sempre dos pecados deles, porém que eles mesmos sejam completamente esquecidos. Eu não vou continuar a ler aqui o Salmo 109, porque o objetivo não é fazer a leitura do Salmo 109. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 17, que é um salmo que, como você já acompanhou a leitura, é uma oração pedindo a Deus para que Deus tome a sua oração e faça justiça, porque está passando por uma perseguição de alguém. Mas a última parte, o versículo 14 do Salmo 17, tem um conteúdo imprecatório, que é esse conteúdo de dizer: castiga o meu perseguidor e que o castigo vá para os seus filhos e sobre ainda
para os filhos dos filhos. Então aquele versículo 14, ele tem uma imprecação. Então, como nós tocamos nesse assunto da imprecação, nós trouxemos aqui para o Salmo 109 para mostrar que muitas vezes os salmistas, quando oravam a Deus, eles estavam sofrendo tanta perseguição que o que eles desejavam era a morte da pessoa. E o Salmo 109, o que ele ensina para nós? Tem algumas pessoas que pegam o Salmo 109 e dizem assim: a Bíblia ensina que eu posso orar e pedir a morte dos meus inimigos. Mas não é isso que o Salmo 109 nos mostra. O Salmo 109 quer nos dizer o seguinte: se você for orar a Deus e o seu coração estiver com ódio, com mágoa, com raiva, em razão da injustiça que estão realizando contra você, você precisa ser sincero e honesto. Você tem que dizer a Deus: Deus, me perdoa, porque do fundo do meu coração essa pessoa está me fazendo tanto mal que eu não consigo orar por ela. Eu não consigo abençoar ela. Eu não consigo dizer: Deus, abençoa o meu inimigo. Porque lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 até o 48, eu não vou abrir aqui o texto de Mateus, eu vou apenas citar aqui de maneira bem breve. Lá está escrito assim, Jesus falando para os discípulos: vocês ouviram o que ensinaram para vocês. Amem os vossos amigos e odeiem os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo que orem por aqueles que vos amaldiçoam, peçam a Deus por aqueles que vos maldizem e não paguem o mal com o mal, mas façam o bem, porque se vocês amarem os vossos amigos e odiarem os vossos inimigos, o que vocês fazem de mais em relação às pessoas de fora? As pessoas de fora fazem exatamente a mesma coisa. E se vocês querem ser perfeitos, então, e querem ser filhos do Pai, então vocês precisam orar por aqueles que vos amaldiçoam, bendizer aqueles que vos maldizem e responder com o bem àqueles que pagam com o mal a vocês. Então esse texto está lá em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 43 até o 48. E quando você lê a Bíblia, você tem que ler um texto em relação a toda a mensagem da Bíblia. A Bíblia é um livro que tem uma unidade. Ela é um livro que o autor é Deus. Então, se tem esse texto de Jesus, que é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Então, o próprio Deus Filho está dizendo que é para orar por aqueles que nos perseguem, abençoar aqueles que nos amaldiçoam, bendizer aqueles que nos caluniam. Então significa que a mensagem da Bíblia é essa. Mas então por que o Salmo 109 está aqui? Porque o autor do Salmo 109 estava sendo caluniado, perseguido, ferido, machucado e ele não conseguiu, naquele momento, orar e dizer: Deus, que os meus inimigos se convertam, que os meus inimigos conheçam ao Senhor, que os meus inimigos parem de fazer o mal e se arrependam e encontrem o caminho certo da luz. Então, na hora de fazer a oração, ele estava sendo o mais sincero e verdadeiro e transparente possível. Por isso que, quando você lê o livro de Salmos, você vai ver em alguns salmos, o Salmo 109 é o salmo imprecatório, mais imprecatório que existe. Mas tem outros salmos em que o salmista está pedindo uma coisa para Deus e de repente ele fala: Senhor, que o meu inimigo seja devorado por lobos, que ele seja completamente esmagado. São momentos de desabafo. São momentos em que o salmista está conversando com Deus e sendo sincero.
E a sinceridade é uma chave que abre o coração de Deus. Quando você é sincero com Deus, Deus ele ajuda e coloca o Espírito Santo para que você consiga seguir a palavra de Deus. Retornando aqui para o Salmo 17, que é a leitura bíblica de hoje, você vê que ele vai orando e dizendo: ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça, escuta o meu pedido de ajuda. Esse Salmo 17, ele é um salmo que ele fala que, veja o versículo 3, tu conheces o meu coração e de noite me visitas, tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Eu não digo coisas que te desagradam, como os outros fazem, o versículo 4. Eu tenho obedecido às tuas leis e eu tenho procurado não agir como os violentos. O 5. Eu tenho andado sempre nos teus caminhos e eu nunca me desviei deles. O 6. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso ouve-me e escuta as minhas palavras. Veja que é uma oração que o salmista aqui, ele tem uma comunhão com Deus. Ele tem um relacionamento com Deus e ele está passando por uma situação de perseguição, em que ele pede justiça. Ele fala o que acontece com ele. Veja aqui no versículo 11. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim esperando o momento de me derrubarem. 12. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Então 13. Vem, ó Senhor, Deus, e enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. A opressão, a perseguição, faz ele de pedir no 14. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem, castiga-os com os sofrimentos que tens guardado para eles e que haja bastante castigo para que os seus filhos e que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Então você vê que é um momento de desabafo, de dizer: Deus, estão tão na minha cola, tão atrás do meu passo, que o que eu desejo é que eles recebam o castigo que eles merecem. Então isso é uma oração de desabafo a Deus. Se você não conseguir orar dizendo: Deus, abençoa meu inimigo, diga: Deus, a vontade que eu tenho é que ele morra. Porque nesse momento eu não consigo orar pedindo isso. Eu sei que a sua palavra me ensina a amar o meu adversário, mas eu não consigo. Mas tirando isso, o meu coração é reto. Quem escreveu o Salmo 17 aqui está dizendo isso. Eu ando com o Senhor, eu tenho comunhão com o Senhor, mas eles estão como leões atrás de mim. Então dá de entender que a perseguição era muito grande. Veja no versículo 12, eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Então é uma situação que as pessoas, né, eles se reuniram como leões para perseguir aqui o salmista. Então é essa questão da imprecação. A imprecação revela a sinceridade com Deus. É você não ficar sem saber o que fazer. Ah, Deus fala que eu tenho que abençoar quem me amaldiçoa, bendizer quem me maldiz e ajudar aquele que me persegue. Então, como que eu vou fazer isso, Deus, se o meu coração, no meu limite, não consegue? Senhor, eu confesso, eu realmente não consigo. Que ele morra, que os filhos dele morram, que ele sofra, é o desejo que eu tenho no meu coração nesse momento. Então eu peço que o Senhor me ajude para que eu consiga ter a presença do Espírito Santo, para que eu consiga fazer aquilo que o Senhor ensina. Porque eu, no meu limite, diante da perseguição, não consigo fazer isso agora. Essa sinceridade abre a porta para o Espírito Santo vir sobre você. Deus vai ver que você foi sincero
que você foi honesto e Ele vai trazer a resposta para você. É Ele que nos dá força e que nos ajuda a vencer esses momentos em que a nossa humanidade é o nosso limite. Agora faço um convite a você para que faça a oração de confissão. Essa oração é uma oração em que você confessa que você quer que Jesus esteja como seu Senhor e como seu Salvador. É um reconhecimento dos pecados. É dizer: Deus, eu sei que eu sou pecador e que eu preciso da salvação em Jesus, porque Jesus veio para morrer e entregar a vida por todos nós. A Bíblia fala que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos e que o confessa com a sua boca será salvo. Você pode ler isso em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9. Lá está escrito que todo aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus e foi ressuscitado por Deus e o confessar será salvo. Então, nessa oração de confissão, você aceita Jesus e Jesus passa a morar em você. E nessa oração você vai estar com Ele, você vai receber o Espírito Santo e vai ter o seu nome escrito no livro da vida, porque é isso que nós vamos pedir aqui nessa oração. Faça essa oração comigo, repita essa frase número 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3: escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Essa oração, na frase 1, você reconhece que Jesus é o Senhor. E você fala: eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Você reconhece que só Jesus é aquele que deve liderar a sua vida como Senhor e que Ele é o teu Salvador. Só Ele salva dos pecados, porque foi Ele que morreu por toda a humanidade para nos limpar dos pecados. A frase número 2: perdoa meus pecados. É Ele que tem poder de perdoar os pecados. E me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Você pede aqui nessa frase para receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que dá força para segui-lo até chegar ao céu. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida, porque o livro da vida é o livro que será aberto no dia do julgamento final. Em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus e será aberto o livro da vida. E os que estiverem com o nome nesse livro herdarão o reino de Deus de maneira direta. Então, por isso a frase 3: escreve meu nome no livro da vida. E é em nome de Jesus a oração, porque quando você faz essa oração em nome de Jesus, Jesus escuta e declara ao Pai que agora você é recebido no corpo dos filhos de Deus. O amém quer dizer que assim seja. Então ele confirma que seja dessa forma. Vamos fazer a oração final. Agradecemos, Senhor, por essa mensagem de hoje que nos fala sobre o valor da união, que a família de Noé esteve unida na hora da construção da arca e na comunhão com o Senhor. Depois eles entraram na arca e foram unidos, e foram também unidos depois que o dilúvio passou para reorganizar tudo aquilo que tinha sido destruído. Essa palavra nos fala que no meio de grandes tragédias e destruição, a união nos dá força, nos ajuda a vencer e superar desafios. Aquilo que sozinhos não temos como resolver ou superar, com a união conseguimos vencer e ir muito além. Então, a palavra de hoje nos fala sobre a união e nós meditamos também no Salmo 133, que fala sobre a importância da união em Cristo, de estarmos no corpo de Cristo, de participarmos das reuniões com os irmãos para
passarmos por desafios que às vezes, dentro da família, não conseguimos vencer. Então eu quero pedir que o Senhor venha preparar uma comunidade de fé, um lugar, uma célula, um grupo de estudos da palavra para cada pessoa que ainda não está envolvido em algum projeto com algum grupo que busca ao Senhor. Eu peço que o Senhor agora também venha nos ajudar a ter a sinceridade, porque a sinceridade abre a porta para receber o Espírito Santo. Que cada um dos teus filhos e cada uma das tuas filhas possa ser sincero, possa ser sincera, confessando ao Senhor o que está lá no fundo do coração escondido. Às vezes tem pecados que não estão sendo confessados, mas quando nós somos sinceros, como o Salmo 17, no Salmo 17 que nós lemos hoje, o salmista pede justiça, mas ele fala: o Senhor sabe que não existe nada de errado no meu coração. O Senhor sabe que eu tenho andado sempre com o Senhor. O Senhor me visita toda noite e o Senhor sabe que o meu coração está limpo diante do Senhor. Então Deus, no final, ele pede uma imprecação, uma vingança, desabafando e sendo sincero. Que cada filho e cada filha do Senhor agora possa abrir o coração, sendo sincero, sendo sincera, falando o que está escondido, para que não fique nenhum tipo de pecado em oculto, porque os pecados nos afastam do Senhor. Em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, está escrito que aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse prosperará. Então eu peço que o Senhor derrame tanto a união, como também a sinceridade, como também a libertação dos pecados ocultos, para que a presença do Espírito Santo possa ser derramada e para que exista esse azeite perfumado, como nós lemos ali no Salmo 133, que nos traz alegria, felicidade, comunhão com o Senhor, plena liberdade para seguirmos livres com a alegria do Senhor em nossa vida. Assim oramos agradecidos, amém? E graças a Deus.